Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje aqui no programa será Breno de Lima, zootecnista, consultor técnico das rações Comigo. E o tema da nossa entrevista será suplementação de bovinos. Breno, tudo bem contigo? Tudo bem, Divino? Primeiramente, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes aí do programa Morada no Campo e a todos os ouvintes da Rádio Morada do Sol FM. Cara, um prazer te receber aqui no programa para falar de um assunto tão importante, né? Exato, Divino. A suplementação ela é essencial, né? Em qualquer fase da vida do bovino, em qualquer período do ano, ela é extremamente importante aí para ter bons resultados aí aos pecuaristas, né? Pois é, quando chega nessa época o pasto tá bonito, tá tudo verdinho, o pessoal lembra de suplementar? Então, Divino, antes da gente aprofundar um pouco mais, né, sobre cada tipo de suplementação, essa pergunta sua é bem interessante, porque é uma dúvida que muitos produtores ainda têm, né? O que é que acontece? O que é a suplementação? É fornecer aquilo que o animal precisa de nutriente extra fora a pastagem, que atenda às exigências nutricionais deles para que eles possam ter um maior desempenho, né, um melhor desempenho produtivo, explorar todo o seu potencial genético. Então, o que acontece? Nesse período do ano, que a gente está no período das águas, né, onde há mais chuvas, o período que começa ali aproximadamente outubro, novembro, e se estende mais ou menos até abril, maio, né, dependendo do ano aí, das quantidades de chuvas, as pastagens, elas estão no seu auge produtivo, vamos dizer assim, né? Porque o que uma pastagem precisa para se desenvolver, Divino, é luz, temperatura, certo? E água, né? Então, nesse período a gente tem tudo isso, né? Só que o que acontece os nutrientes que a pastagem fornece aos animais, eles vêm do solo, né? Então, quando há as fertilizações, as correções do solo, a planta, através das raízes, ela pega todos esses nutrientes e o animal, consequentemente, né? Quando ele ingere, né? Quando ele consome todas as folhas das pastagens ali, ele está ingerindo esses nutrientes. Só que o que acontece na maior parte do Brasil? Nas áreas de pastagens, há uma falta de alguns nutrientes, certo? Então, mesmo o animal ganhando peso aí, né, desenvolvendo um ganho até que razoável nesse período das águas, ele precisa pelo menos de uma suplementação mineral, que é então um suplemento de linha branca aí que a gente costuma dizer aí no mercado, né? Então, nesse período, mesmo com pasto bom, ele precisa ter essa reposição mineral. Bacana, bacana. Você é rioverdense mesmo ou você veio de fora? Não sou, Divino. Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade que chama Descalvado, e tô aqui em Goiás tem 2 anos, né, trabalhando aqui nas rações Comigo. Certo. Você já é zootecnista há quanto tempo? Há 6 anos. 6 anos já? Que eu atuo na área. Bacana, rapaz. E por que você buscou trabalhar nessa área, hein? O que te levou a isso? Olha, Divino, eu sempre gostei muito de produção animal e eu sempre tive a vontade de vir trabalhar no Centro-Oeste, né? Porque aqui é o celeiro do Brasil, né? A produção de grãos está no Centro-Oeste, a produção pecuária ela tem uma pujança muito grande aqui, né? Então eu sempre quis vir trabalhar aqui nessa área, né? Nessa região. E Goiás é um estado que me permite tudo isso, né? Um estado muito rico, tanto economicamente quanto na minha área, né? Profissionalmente também. Você acha que aqui você tem condições de ter um grande crescimento profissional? Sem dúvida, com certeza o estado proporciona isso sim pra gente. Bacana, cara, bacana. E falar de suplementação, eu acho interessante, nós já tocamos nesse assunto aqui algumas outras vezes, inclusive com colegas seus aí da Comigo, e é sempre importante, porque principalmente nesse momento em que, vamos falar do bovino de corte, ele está altamente valorizado, né? E o Brasil está passando por um momento em que tem até falta de produto no mercado, né? Exato, a gente está vivendo um momento aí dentro do ciclo pecuário, né? Que ele está na alta, né? Ou seja, os preços valorizados
não só pelo ciclo, mas também por uma grande demanda aí externa, né? A gente vê países como a China buscando muitos dos nossos animais, e combinou bem num período que já tem menos animais, né? Tá havendo uma retenção de fêmeas em função da valorização do bezerro. Isso diminui a oferta de animais para os frigoríficos, né? Porque a vaca também é um animal que ela regula a escala frigorífica, e quando ela vai em menor quantidade, falta carne lá para o frigorífico, inflaciona o preço, né? Tanto do boi quanto da vaca. E a cria também puxa, quanto mais a cria valoriza, menos fêmeas vão para abate, e o ciclo vai rodando, né? Então, assim, a gente está no momento, sim, de preços em alta para o produtor aí. Pois é, nesse momento existe uma preocupação maior do produtor em relação à suplementação? Sim, Divino. O que a gente observa é o seguinte, com essa valorização do bezerro e o maior investimento em vacas, né, as propriedades retendo as matrizes, a preocupação com a mineralização é fundamental para a cria, né? Porque a gente sabe que uma vaca e um bezerro, eles precisam de uma maior concentração de fósforo, né? Então, é extremamente importante ter essa mineralização pensando na cria, né? Vaca e bezerro. Muito mais até do que animais de corte em pasto. Porque o animal de recria, de terminação, o macho no pasto, se você der só uma suplementação mineral, ele ganha uma quantidade menor de peso, mas ele continua se desenvolvendo. A vaca não. Se você não der a suplementação mineral, ela vai ter problemas reprodutivos, vai diminuir o índice, né? E, consequentemente, também os bezerros desenvolvem menos, né? Ficam menos valorizados aí, né? Então, assim, pensando nesse ciclo para a vaca é extremamente fundamental. Agora, pensando na terminação, aí já tem muita gente que já está acelerando o ciclo, né? E aí a gente vai comentar ao longo do programa, já pensando em estratégicas de suplementação proteica, energética ou até mesmo ração, né? Quando vai fazer uma tomada de decisão para iniciar uma suplementação, é um processo simples, é um processo que o produtor chega lá e fala, eu mesmo vou fazer do jeito que eu quero, ou não? Ele precisa de um técnico para dar orientação? Olha, Divino, o que a gente costuma dizer é o seguinte, não tem nenhuma receita de bolo, né? Não nenhuma propriedade é igual a outra, né? Nenhum rebanho, nenhum pasto, nenhum investimento. E uma coisa que a gente fala é o seguinte, não é o suplemento que escolhe a estratégia, é o inverso, né? É a estratégia que escolhe o suplemento. Lógico que tem muitos produtores bem experientes, já acostumados a tratarem os seus animais de uma forma aí rotineira ao longo dos anos, e tem também aqueles que procuram sempre inovar, né? Procuram uma conversa para saber se estão no caminho certo, se pode ter alguma coisa ou outra. Então, assim, é um processo que ele envolve planejamento, seja do produtor ou seja do produtor junto com o técnico, mas esse planejamento tem que existir, né? Para traçar a estratégia correta, aquela que vai entregar o melhor resultado, né? E nem sempre aquela que ganha mais peso é a que entrega o melhor resultado, nem sempre aquela que é mais barata é a que entrega o melhor resultado também, né? Então, assim, é um estudo, né? É um planejamento que tem que ser feito. Você falou, usou a palavra estratégia e usou a palavra barata. É uma estratégia barata ou não? Depende, Divino. Depende muito. Zootecnista a gente brinca, né? Que a gente estuda 5 anos para sair de lá e falar depende, né? Mas é verdade. Isso é o seguinte, tudo vai depender, Divino, do número de dias que o produtor quer que esses animais sejam terminados, do capital que ele tem para investir, da qualidade dos pastos, da quantidade do pasto, da qualidade do número de animais, né? Então, assim, não existe estratégia certa. Certa é aquela que cabe no bolso do produtor e ele consegue executá-la da melhor forma, entendeu? Então, assim, tem estratégias que são mais baratas em desembolso, porém menores em desempenho, e aí isso às vezes acaba que deixam elas mais caras. Tem estratégias que parecem ser, que tem um maior investimento, eu não vou usar a palavra nem cara nem barata, né? Tem um maior investimento, porém entrega um resultado econômico melhor. Então, assim, é tudo uma questão de ver aquilo que cabe dentro da realidade de cada produtor, né? Quando ele vai tomar a decisão, ele entendeu que ele precisa de dar uma melhorada ali na alimentação e tal, quer ter um ganho maior de peso. Qual que é o primeiro passo? Olha, o primeiro passo, Divino, é começar do pasto, né? Porque a suplementação, ela completa o pasto.
E o pasto é a base de é o que o animal consome em maior quantidade, é aquilo que vai fazer ele se desenvolver, é aquilo que ele precisa, né? Então, assim, o boi colhe o pasto. Então tem que ter, o primeiro passo é ter uma capacidade de suporte adequada, é ter uma pastagem adequada e, a partir daí, pensar e ver o que pode caber dentro do bolso dele, né? Mas o primeiro passo é o pasto, não tenha dúvida disso, né? Durante muitos anos, o Brasil teve uma defasagem aí dos pastos, das pastagens, com muita área degradada. E hoje, muitas dessas áreas, elas têm se tornado produção de soja, de milho, né? Então, parece que está havendo uma conscientização em relação a isso. A mentalidade do produtor hoje, ela tem mudado em relação à qualidade da pastagem? Olha, Divino, essa é uma pergunta que, assim, a gente tem que tomar sempre o cuidado de responder ela, né? Porque ela nunca vai ser 100%, mas de maneira geral, sim. Produtores existem aqueles que nunca deixaram de cuidar dos pastos, sempre fizeram um trabalho com excelência aí, mas também tem alguns que também não se importavam muito com isso, né? Porém, a gente vê, na maioria, a média tem evoluído. Até porque, Divino, no cenário que a gente vive hoje do agronegócio, com os preços de commodities em alta, milho, soja, até a própria carne do boi, os pecuaristas que não estão se profissionalizando, né, não estão buscando melhorar seus números, seus índices, estão ficando para trás, né? E a soja e o milho, a lavoura, ela vem crescendo muito, né? Então isso está se tornando mais um fator de competição aí para os pecuaristas e está elevando a régua, né? Realmente está começando a ficar aqueles que investem, aqueles que entendem que o pasto ele é essencial para a produção bovina. Então isso está fazendo com que as pastagens melhorem, né? Agro e Prosa. Breno, lá atrás nós falamos sobre a tomada de decisão, como é que acontece no momento que o produtor entende que ele precisa de melhorar a alimentação do seu rebanho. Uma tomada de decisão errada na suplementação, ela pode frustrar o produtor nos resultados que ele vai obter? Sem dúvida, Divino. Isso, infelizmente, não é incomum, né? Até, de certa forma, acontece com bastante frequência. E sim, porque você pensa o seguinte, o produtor, pensando numa recria, por exemplo, ele faz um planejamento para que ele consiga terminar seus bezerros, seus garrotes ali, né, para a venda, né, não terminar para o frigorífico, mas terminar para aquele objetivo dele ali, de recria, com um peso e não consegue atingir. Então aí na hora da venda, comercialização, ele acaba tendo um desconto na venda desses animais, se ele for vender na perna, se for vender no quilo, com certeza ele vai ter esse desconto. Pensando em terminação também, ele não consegue atingir o peso, às vezes ele é penalizado pelo frigorífico, ou a expectativa de receita dele diminuiu, né, porque ele não conseguiu atingir aquelas metas. Então, assim, uma decisão errada, ela pode sim trazer prejuízo. Entretanto, com acompanhamento aí dos produtores, junto aos técnicos, né, e todo o pessoal que trabalha no projeto, dá para ir manobrando aí o navio ao longo do caminho, né? Mas tem que ter esse acompanhamento para justamente ver, né, se está tendo alguma falha, se não está atingindo o objetivo e não perceber isso só lá na frente, né? Porque lá na frente aí realmente o resultado já foi, né? Vamos explicar um pouquinho mais detalhadamente quando você diz o seguinte, dá para ir manobrando o navio ao longo do caminho. O que exatamente você quis dizer com isso? Por exemplo, vamos pensar numa estratégia de terminação, de uma recria em pasto, que é um processo um pouco mais simples. O produtor ele tem um pasto que cabe em X cabeças lá dentro daquele pasto, dentro dos seus pastos, e ele faz uma suplementação apenas mineral agora nesse período das águas, e acredita que no final das águas os animais vão estar no peso que ele desejou. Vai ser traçado lá um planejamento junto com o técnico, e no meio do caminho ele percebe que faltou um pouco de chuva,
alguma praga cometeu as pastagens, diminuiu a massa de forragem, os animais começaram a ter um desempenho um pouco inferior daquilo que era a meta, né, daquilo que era planejado. Aí a gente pode entrar nesse meio do caminho e fornecer um outro produto que tenha uma suplementação proteica ou até uma suplementação proteica energética. A gente consegue manobrar, né, para manter aquele ganho de peso que foi pré-estabelecido e chegar lá no final atingindo aquele peso que a gente desejou, né, aquele peso que a gente desenhou lá no início do projeto. Mas para isso, além do olho, né, além de estar ali sempre observando os animais e as pastagens, é preciso também traduzir isso em números, né, Divino? Porque uma pecuária de precisão, uma pecuária mais séria, ela precisa da constatação dos dados, né? É claro que no olho a gente consegue falar, opa, tá no caminho certo, não. Mas a certeza mesmo e o embasamento é em cima de dado, né? Então, a pesagem, ela é indispensável, né? Perfeito, perfeito. Bom, baseado no que você disse, eu entendi, pelo menos, que existem diferentes estratégias de suplementação. Estou correto ou não? Exatamente, existem diferentes estratégias e para os diferentes períodos do ano também, né? E dentro de cada período também existem diferentes suplementações. Quais são os cuidados e os pontos de maior atenção que os produtores devem tomar? Olha, a gente costuma falar que, assim, lógico que esse dado não é 100%, né? A gente fala, olha, 80%, 90% do problema da suplementação é coxo, sabe? Não adianta nada ter todo o planejamento, ter um pasto bom, de qualidade, ter um ajuste, né, de taxa de lotação correto, respeitando aí a fisiologia da pastagem, e não fornecer a quantidade ideal de coxo. É a mesma coisa que fazer uma festa, chamar todo mundo para comer e não ter prato para todo mundo, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto que a gente fala que é de extrema atenção, coxo. Outro ponto que também parece que é muito simples, mas dá grandes entraves, também é água. Água de qualidade, acesso à água, disponibilidade de água para os animais é fundamental. Então, assim, coisas simples acabam que impactam diretamente aí no resultado, né? Então, esses são os pontos de atenção. E, claro, também, né? Dependendo do tipo de suplemento que usar, ter uma cobertura ou não, né? Dependendo do período. Então, assim, essas estratégias aí de coxo e de água são fundamentais. E pasto, né? Olhar sempre o pasto para não deixar ele faltar e nem sobrar, né? Vamos voltar um pouquinho no coxo, porque eu imagino que não seja apenas a quantidade de coxo disponível, né? Me explica melhor essa questão do coxo aí. Isso. Então, ó, Divino, vamos partir da escadinha. Vamos começar na suplementação mineral. Por exemplo, então, no período das águas, quero dar apenas suplemento mineral para os animais. O primeiro ponto de atenção que a gente tem que ter é que pelo menos os 5 centímetros por cabeça por animal, né? Então, se eu tenho um pasto com 10 animais, eu tenho que ter um coxo pelo menos com 50 centímetros linear, né? Para o animal poder consumir esse mineral. O outro ponto, falando em coxo, então vamos continuar no mineral. Tem que estar perto da água. Por quê? O animal, ele fica em volta ali da água, ele fica ali em volta do coxo para ele passar lá na praça e se alimentar, né? Dar uma lambida no sal e seguir pastejando. Se tiver muito longe da água, muito isolado, o animal ele tem um comportamento que ele vai lá uma vez só por dia, ou às vezes ele nem vai, né? Então tem que estimular o consumo, tem que estar perto da água. Beleza. Existe uma distância recomendada? Olha, aí vai variar muito, Divino, assim, se eu falar em metros, precisar, assim, não conheço nenhum estudo que fala, não, são 30 metros, 20 metros, mas tem que estar próximo. Uma distância próxima que os animais consigam, sempre que for beber água, passar ali pelo coxo. Isso é fundamental para estimular o consumo. Um outro ponto, por exemplo, pensando agora em mineral, período das águas tem que ter uma cobertura, né? Porque senão vai reagir com a água, vai empedrar, não tem como, né? O sal ele vai empedrar e vai diminuir o consumo aí para os animais. A partir do momento que ele está pedrado, ele deixa de ser tão interessante para o animal. Ele perde um pouco, o animal perde um pouco ele fica menos ávido a consumir esse sal, né? Então esse que é o problema do empedramento. Agora, o que a gente pode falar que
No sal ainda, no mineral, até que é um pouco mais tranquilo, porque os animais, Divino, eles têm o comportamento de passarem pelo coxo, lógico que eles sempre andam em grupos, né? Já é comportamento do animal, mas passam, dão uma lambida e voltam a pastejar. Porque se for parar para pensar, um consumo médio aí de suplemento mineral, linha branca aí, em torno de 100 gramas a cada 450 quilos, né? Cada unidade animal. Então isso é muito pouco, então por isso que é menor o espaçamento, porque eles não chegam todos juntos, não comem todos juntos, é uma pequena quantidade. Agora, quando a gente já vai para os outros tipos de suplementação, aí o que acontece? Vamos pensar o seguinte, em águas ainda, existe a suplementação mineral, que ela fornece todos os minerais ali que estão em falta na pastagem. Ok. Existe a suplementação mineral proteica, que ela é a mineral mais fonte de proteína e energia, que é entre os farelos, entre o milho, sorgo, né? Que aí vai dar um aporte maior de proteína e energia para o animal. Dentro desses proteinados, existem os de baixo consumo, que os animais consomem em torno de 1 grama a cada 450 quilos, e os de alto consumo, que é o 0,3 que a gente fala, né? O 0,1 e 0,3, que aí são 3 gramas a cada quilo de peso vivo, certo? O outro é 1 grama a cada quilo de peso vivo e o alto consumo 3 gramas a cada quilo de peso vivo. No proteinado de baixo consumo, eu preciso de uma área de coxo um pouco maior. Preciso em torno de 15 centímetros. Por quê? Aí os animais, vamos supor, em vez de se eles tiverem os mesmos 450 quilos daquele que estava lambendo só mineral 100 gramas, eles vão consumir 450 gramas, 4 vezes mais, né? Então aí eles já chegam um pouco mais concentrados, precisam de uma área maior, porque senão vai ter o problema da dominância. Se eu der uma menor quantidade de coxo pro rebanho que está no pasto, os mais fortes vão prevalecer e só eles vão consumir esse produto. É a hierarquia que todo animal estabelece na natureza, né? Sim. O bovino não é diferente. Então esse é um outro ponto de atenção. Eu aumentei a minha marcha, eu coloquei um suplemento para ganhar um pouco mais de peso, eu preciso aumentar a minha área de coxo. É diferente da do mineral. E se eu for ainda para energética ou para ração, né? Que também podemos fazer isso no pasto, aí eu preciso de pelo menos 30 centímetros por cabeça. Então, assim, ainda maior a área de coxo, né? Então, esse é o principal ponto. Do resto, da mesma forma. Perto da aguada, a gente tem que tomar cuidado, porque nas chuvas pode embarrear, né? Formar lama e os animais não conseguirem ter acesso ao coxo. Então, assim, sempre estar de olho nisso. E observar. Eu falo isso em centímetros, mas assim, se eu tiver animais com guampas maiores, animais mais zerados, não couberem, temos que colocar um pouco mais de coxo. Então, essa é uma conta que é um norte, né? Mas observar o comportamento deles no dia a dia e, se for preciso, aumentar sim, até que todos consigam comer ali ao mesmo tempo, né? Principalmente aí nas suplementações que tem um maior consumo, né? Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Me chamou muita atenção, Breno, quando você falou da água, a importância da água para os animais. Qual é a importância? Você falou do coxo, né? Trouxe aí como que deve ser, mais ou menos de espaçamento e tal, mas você deixou claro também que tem que haver uma distância interessante entre o coxo e a água, e você lá atrás ainda falou da qualidade da água. Eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito da importância dessa água para os animais. Certo, Divino. Bom, vamos partir do primeiro ponto, o sanitário, né? Uma água contaminada, ela tem o grande risco aí de acometer os animais com enfermidades. Deu uma enfermidade, pode ser que o animal tenha um desempenho menor, pode ser que ele fique doente, igual qualquer ser vivo, né? Quando a gente fica doente, a gente come menos e pode também levar até em quadros mais graves até a morte, né? Então, primeiramente, pensando em sanidade, que é o básico. Segundo, essa água não está contaminada, mas ela está suja, ou ela está com alguma coisa diferente que está fazendo com que os animais não consumam ela, aí o animal ele vai deixar de comer. Por quê? É igual o ser humano aqui, né, a gente? Se não tiver líquido, a gente não fica um dia inteiro comendo e não toma água, né? Então o animal ele vai deixar de comer, ele vai ter... Até porque vai empanzinar, né?
Exato, vai ter um apetite, vai ter um apetite depravado, ele vai ter cada vez menos vontade de comer, e se ele não comer aquele suplemento, obviamente ele não vai performar e não vai entregar o resultado que a gente está esperando dele, né? Então, assim, a água ela é fundamental, sem ela não adianta ter comida, entendeu? Bom, e vice-versa, né? Nós falamos aqui do momento que é favorável e tal, mas na seca a coisa já complica um pouquinho mais, né? Porque a qualidade do capim já não é tão boa, né? E existe uma necessidade maior de suplementação, não é? Exatamente, Divino. Como a gente começou lá atrás falando, nas águas, o capim precisa de uma reposição de nutrientes, uma linha de minerais ali, né? Já consegue suprir o animal. Nas águas, na seca já não. Por quê? A qualidade do pasto cai e caem, consequentemente, os nutrientes, proteína, energia, minerais. E aí, uma fonte só de mineral não é suficiente para, junto com o pasto seco, atender a exigência nutricional dos animais. Então, eu preciso, pelo menos, fornecer proteína, nem que seja através da ureia ou através de produtos farelados. Por quê? Vamos pensar na ureia. O que seria um suplemento com ureia? É um sal mineral com uma fonte de ureia, que é o nitrogênio não proteico aí, né, que a gente fala. Para que serve a ureia? Vou tentar falar de uma maneira breve, assim, mais simples, para que todo mundo possa entender, mas ela é a gasolina das bactérias do rumen do animal, do estômago do animal. Ela faz com que a fibra, que ela fica mais dura, vamos dizer assim, né, a grosso modo, na seca, ela consegue quebrar essa fibra. Quanto mais bactéria tiver, mais rápido quebra essa fibra, o animal aproveita esse alimento e aí já excreta, né, aumenta a taxa de passagem. Sim. Quando eu não forneço a ureia, o animal fica empanzinado, né? Ele demora mais para comer, porque aquele alimento é mais duro, com uma população de bactérias menor, vai demorar mais para degradar esse alimento, vai demorar mais para esse alimento sair, consequentemente, vai demorar mais para outro alimento entrar. Então, o animal consome menos pasto. Só que duas coisas importantes da ureia, né? A primeira, como ela acelera o metabolismo, o processamento, a digestibilidade desse alimento no estômago do animal, o animal ele vai comer mais pasto. Então, primeira regra para usar um suplemento mineral com ureia, precisa ter pasto, precisa ter facho. Ah, mas tá um pau meu capim, tá seco demais. Não importa, tendo a bucha, tendo a quantidade, a ureia vai ajudar nessa digestibilidade dessa fibra dura. Esse é o primeiro ponto. Só que o que acontece, Divino? Às vezes, só um sal ureado não é suficiente para atender a estratégia daquele produtor. Porque o sal ureado na seca ali, né, onde ele é usado, ele garante que o animal perca um pouco de peso ou no máximo um empate ali, né? Então, assim, ele mantém o animal naquele mesmo peso praticamente que ele saiu das águas. Agora, se eu quiser acelerar, quero ter ganhos na seca, aí eu tenho que pensar em um suplemento mineral proteico, que é uma fonte de proteína verdadeira, que é a farelo de soja, né? Que vai ter um pouco de energia também, que aí o animal ele consegue ter aí ganhos razoáveis durante o período da seca e chegar no final dessa seca com uma maior qualidade, né? Então aí que são as estratégias. Aí a coisa já começa a complicar um pouquinho, porque com os valores que está a soja, o valor que está o milho, aí o produtor já fica na dúvida, né? O que fazer. Exato, mas aí que está o pulo do gato, que é aquilo que a gente estava comentando lá atrás, né? Às vezes o menor investimento não entrega o melhor resultado. Por quê? Se eu acelero esse animal, além do ganho produtivo que ele vai me dar em peso, eu estou colocando arroba nele e a arroba está num preço mais elevado também, né? Então tem que fazer essa conta aí de equilíbrio, né? Porque o que muita gente não vê e não consegue enxergar talvez é o seguinte: o preço da commodity está caro. Não é que está caro, ele está em alta, né? Não existe caro barato. O mercado ele se reduz, né? Ele está em alta. Assim como também a arroba do boi está em alta. Quanto que vai me custar e quanto vai me entregar de arroba? Às vezes, Divino, eu vou demorar, se na seca eu der um ureado, esperar uma água, eu vou demorar mais uma seca, vou demorar mais 2 águas e uma seca para terminar esse animal. Quanto que isso vai me custar, né? Às vezes eu termino ele, nessa seca eu já embalo ele, termino ele no final das águas, eu ainda consigo aproveitar esse mercado de arroba alta e consigo ter resultado melhor. Então, assim, é tudo conta, né? Tem que ter esse planejamento, essa visão.
Não olhar só o preço do produto, né? E nem só o preço da arroba. É olhar quanto que vai custar a produção e quanto mais ou menos ele vai ser minha margem, né? Esse é o ponto principal aí. É interessante. Eu acho que, resumindo tudo que você disse, a palavra que poderia caracterizar tudo isso é estratégia, né? Gestão. Exatamente. E aquilo lá também, né, Divino? É aquela que não existe a melhor ou a pior. É aquela que se enquadra dentro da realidade de cada produtor, né? Tá no bolso de cada um, né? Exatamente. Porque é muito fácil falar, não, vamos fazer o melhor tratamento possível, comprar o melhor animal e ter o melhor pasto. Aí, se tudo fosse assim, talvez eu nem estaria falando com você como zootecnista, porque não iam precisar da gente, né? Então é esse que é o desafio, né? Exatamente. Então, assim, tem que se adequar na sua realidade, né? Só pra gente finalizar agora, eu gostaria que você deixasse algumas dicas para ajudar o produtor. Claro, Divino. Bom, não sendo repetitivo, a primeira, gente, o pasto ele é o principal. E nesse período aqui que a gente está, das águas, a gente ainda tem uma oferta maior, tem uma qualidade de pasto maior, mas já temos que começar a se programar para a seca. Fazer um planejamento forrageiro para a seca, pensar em quais pastos eu vou vedar, quanto de pasto eu vou ter na seca para ajustar minha capacidade de suporte lá na seca, porque se eu continuar com o mesmo número de animais que eu tenho hoje num pasto de águas, num pasto seco, eu vou ter que aumentar muito a minha suplementação. Então, eu já sabia disso. Bom, se eu for continuar, eu vou ter que aumentar minha suplementação, vamos fazer um planejamento para a seca. Não, eu vou diminuir, eu vou vender animais nas águas. Quantos animais eu vou vender, quanto que vai me sobrar e o que eu vou colocar na seca, né? Para não chegar lá na seca, não matar o pasto, porque se eu apertar muito esse pasto na seca e ele perder muita qualidade, ele diminuir, na outra água ele vai ter um menor desempenho e sucessivamente vai acontecendo até ter a morte aí, né, do capim ou até ele ficar muito pouco produtivo, né? Então, assim, o primeiro ponto é manejo de pastagem. Sem ele, a gente não chega a lugar nenhum. E acho que a segunda dica é essa, gente. Independente do preço que está a commodity, quanto que vai me custar o tratamento, quanto que vai me custar essa nutrição e quanto que eu almejo ganhar com ela, né? Saber fazer essa conta, buscar sempre o melhor resultado, o melhor custo-benefício. Então, assim, planejar, né? Para não chegar lá na seca e ser pego de surpresa aí, né? Muito bem. Foi bom para mim, eu não sei se foi bom para você. Bom demais, muito agradável o papo, Divino, bom demais. Ô Breno, bacana desses bate-papos é que eu acho que tanto eu quanto os ouvintes acabam aprendendo muito. Acho que por mais que a gente viva, a gente sempre tem algo a aprender, né? Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento aqui com os nossos ouvintes. O programa está à sua disposição. Sempre que tiver alguma novidade, vamos falar para o pessoal aí que vale muito a pena. Muito obrigado. Eu que agradeço, Divino, agradeço a todos os ouvintes que estiveram aí com a gente, agradeço aí todo o pessoal da Morada no Campo, né, do programa Morada no Campo, e a todos da rádio Morada do Sol FM, Divino. Muito obrigado, é um prazer falar com você, viu? Estou sempre à disposição. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.